Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a esperança que não morre. O texto bíblico encontra-se em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim a Palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, nos dias de hoje é muito comum ouvir falar a seguinte frase: a esperança é a última que morre. Porém, hoje, queridos, nós vamos falar de uma esperança que continua viva. A Bíblia diz em Salmos 20, versículo 7, que uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós, cristãos, confiamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esperança que não morre. Esperança, queridos, é confiar no que ainda não vimos. Muitas pessoas, queridos ouvintes, têm colocado a sua esperança nas coisas erradas, no dinheiro, no emprego, em pessoas, em sua capacidade. Todas essas coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. Ter esperança em Deus é colocar nossa confiança na coisa certa. Portanto, queridos ouvintes, ponha sua esperança em Deus. Você que está nos ouvindo neste momento, querido ouvinte, ponha sua esperança em Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, você sabe o que é esperança? Esperança, queridos, é a confiança em algum acontecimento futuro. É ter a expectativa de que alguma coisa vai acontecer. No entanto, queridos, antes de esperar algo, é preciso acreditar em alguma coisa, ter fé. Se não acreditar, se não tiver fé, não tem o que esperar. Tomamos o remédio na esperança da cura. Do mesmo modo que aceitamos Jesus na esperança da salvação. Contudo, queridos ouvintes, a mensagem de hoje não fala sobre medicamentos e cura do corpo, mas fala sobre uma esperança resistente aos testes que a vida nos impõe. E para resistir, a crença precisa ser muito forte e apresentar garantias para essa esperança não morrer. Em que nós cristãos temos esperança? Quais as garantias que nós temos? A Bíblia diz que Jesus preparou os seus discípulos, afirmando que eles também seriam odiados, assim como ele foi, e que essa seria uma consequência natural, pois aqueles que se colocam ao lado de Jesus estão em oposição
ao mundo. Porém, queridos, isso que parecia ser um discurso pessimista, repleto de tensões e temores, se mostrou no final um grande pacto de esperança, pois a trajetória de perseguição, sacrifício e dor teve uma gloriosa vitória final. E a garantia era uma só: Jesus venceu o mundo. Essa era a garantia. Jesus venceu o mundo. Jesus é a esperança que não morre. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, são muitas as armadilhas do mal para nos afastar da esperança em Jesus. Acreditamos que a inconstância seja uma das mais perigosas armadilhas, pois ela é sorrateira, silenciosa, quase imperceptível. Não causa dor imediata, nem dá a sensação de incredulidade. Ela apenas vai desestruturando pouco a pouco a estabilidade da nossa crença e nos dá a aparente sensação de que estamos no caminho certo, quando na verdade somos frágeis e tendentes à queda. Vai nos enfraquecendo de dentro para fora, e quando percebemos, nossa crença é apenas estética. Não tem conteúdo, apenas aparência. São muitos os sinais de inconstâncias apresentados nos nossos dias, mas destacamos apenas 6 para a nossa meditação nesta hora. Primeira, o inconstante não é assíduo. As forças do mal não deixam de nos afligir um minuto sequer. Elas atuam ao nosso redor, mas o mal não pode ser mais assíduo em nossas vidas do que a nossa busca por Deus. Além da oração, leitura e meditação na palavra de forma constante, a presença na igreja, nos cultos, é fundamental para mantermos nossas defesas espirituais em dia. Muitas pessoas, queridos, deixam de participar das atividades da igreja por motivos banais. Trocam o culto por qualquer outro compromisso. E essas concessões são intermináveis. Cada vez mais se abre mão. A assiduidade é a garantia de que a experiência da comunidade te reanima, revigora e aperfeiçoa. Segundo, o inconstante não é determinado. A pessoa determinada tem foco naquilo que deseja e por esse objetivo trabalha incansavelmente, investe todas as suas forças, paga o preço que for necessário e se entrega sem limites.
Por isso, queridos, a determinação passa longe do inconstante, cuja mente não é focada em Deus e no ser cristão, e só entrega aquilo que sobra de si. Somente a sobra, queridos. Só entrega aquilo que sobra de si. Diz querer servir a Jesus, mas não está disposto a perder nada por isso. Terceiro, o inconstante é sujeito às decepções. Todos sabemos, querido, o quanto é desafiador manter a harmonia dentro da igreja. São muitas pessoas diferentes, com gostos diferentes e opiniões diferentes, que tentam agir em conjunto por uma mesma causa. O que é certo acontecer em um ambiente como esse? Pessoas decepcionarem pessoas, porque somos falhos, infelizmente. Nós erramos, queridos. Nós somos falhos. Mas o inconstante sempre usa esses conflitos para justificar suas ações. Eu saí porque fizeram isso. Deixei de participar porque não me fizeram aquilo. E por aí vai. É um interminável desfile de desculpas, em que nunca se assume a responsabilidade por nada. É sempre vítima do mal feito dos outros. Se as pessoas decepcionam um inconstante, ele abandona a missão que Deus lhe deu naquele lugar. O inconstante sempre procura razões para justificar a sua inconstância. Sempre querendo se justificar. Quarto, o inconstante é pouco produtivo. É como uma árvore que nunca deixa seus frutos amadurecerem nos galhos. Eles sempre caem antes do tempo. O inconstante não consegue desenvolver nenhum trabalho de longo prazo, pois não tem perseverança para superar as adversidades que encontram pelo caminho. Esse é o inconstante. Ao menor sinal de problema, desistem da tarefa, mas nunca assumem a responsabilidade por seu insucesso. Acabam acumulando projetos interrompidos pela metade. Estão sempre experimentando recomeços, porque nada é permanente. Deixa tudo pela metade, queridos. O inconstante não finaliza nenhum projeto. Quinto, o inconstante é influenciável. O nosso tempo é marcado pela pluralidade das vozes que dizem falar em nome de Deus. É preciso firmeza de convicção para manter-se baseado exclusivamente na palavra. Mas o inconstante não é alguém de firmes convicções.
facilmente é levado por modismos doutrinários, nunca é capaz de defender a integridade da sua crença, pois é despreparado para isso. O inconstante está sempre despreparado. Prefere as facilidades de uma doutrina frouxa do que a integridade e a firmeza da doutrina bíblica, a doutrina da verdade. Você é um inconstante, querido ouvinte. Pense nisso. Pense nisso, querido. Sexto, o inconstante resiste à ideia de que é inconstante. Ele não aceita que ele é inconstante. Ele resiste à ideia de que é um inconstante. Ele sempre acredita que a sua forma de viver é correta. Ele sempre acredita que a sua forma de viver a fé é correta. Não consegue perceber o quão é instável e ausente. Não se incomoda com o fato de estar constantemente negociando seus valores. Não é humilde para reconhecer suas falhas. Será sempre um cristão morno, complicado e amargo. O inconstante será sempre um cristão morno, complicado e amargo. Queridos irmãos, queridos ouvintes, não podemos brincar quando o assunto é enfrentar as forças do mal deste mundo. A maior infelicidade do inconstante é sucumbir à descrença e ao ceticismo. A vigilância constante dentro e fora de nós é fundamental para preservarmos aquilo que acreditamos. Devemos vigiar, queridos. Se nossa crença é frágil, questionaremos então a razão da nossa esperança em Jesus. Queridos ouvintes, aqui nós vimos que Jesus precisou ser honesto com seus discípulos, preparando-os para o que o estava por vir. Disse com clareza que o caminho que se seguia após ele era cheio de dores e que seria necessário uma fé obstinada para suportá-lo. Portanto, o caminho exigiria firmeza de convicção. Por esta razão, a vida cristã não é para os inconstantes. Porque ela exige uma atitude contumaz, persistente e confiante nas promessas que Jesus nos deixou. A substância da nossa esperança cristã é a crença de que em Jesus nós somos a luz do mundo tomado pelas trevas.
e que apesar da força e da violência da perseguição do mal, nossa constância será recompensada com a gloriosa vitória que Jesus conquistou. Seremos perseguidos, tentados, fragilizados, mas jamais vencidos. Essa é a crença que sustenta nossa esperança. Não existe derrota no caminho da vida cristã, pois Cristo já venceu o mundo. Isso nos satisfaz, né, queridos? Cristo já venceu o mundo. O Mestre estava certo em suas palavras. Poucos anos após sua morte e ressurreição, a Igreja experimentou uma das maiores perseguições da sua história. Em meio à dor e opressão, somente a crença na vitória de Jesus foi suficiente para manter a esperança viva. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, a crença do cristão é que Jesus é o Salvador do mundo e nós, os herdeiros dessa missão. A garantia é que Jesus já venceu o mundo presente em que estamos vivendo. Esta é a garantia. A garantia é que Jesus já venceu o mal presente no mundo. O mal que nos persegue, aflige e tenta impedir o avanço do Evangelho. A esperança que continua viva é a certeza que, a cada dia mais, se fortalece. É a espera cada vez mais sólida de que as aflições vividas neste mundo não podem ser comparadas com a gloriosa vitória que conquistaremos em Jesus. Pense bem, queridos ouvintes. Você já tem Jesus no seu coração? Pense nisso. Jesus é a esperança que não morre. E que Deus assim nos abençoe. Amém?